Boa noite, queridos, boa noite, queridas. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga Anita Castro e nós vamos começar agora o nosso primeiro Evangelho no Lar. Lembre-se de ter consigo uma jarra de água para partilhar depois com os familiares ou uma garrafa com água. Se você estiver sozinho, pode também depois guardar a garrafa com a água dentro da geladeira para que você possa, ao longo da semana, beber ou beber também com seus familiares. Chame os seus familiares para participar desse momento abençoado, os amigos que estiverem com você aí, ou se você estiver só, lembre-se que nós estamos todos unidos aqui, juntos a Jesus, juntos aos benfeitores, juntos à espiritualidade maior. Então, nós vamos começar lendo uma página doutrinária do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem é: em ti mesmo. Tens fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Paulo, Romanos 14, 22. No mecanismo de realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, são a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Que página maravilhosa nós abrimos aqui para a nossa harmonização inicial, não é mesmo? Nesta página, Emmanuel nos convida a confiarmos em nós mesmos. Todos nós temos o potencial necessário para seguir adiante, confiando sempre em primeiro lugar no poder divino e lembrando das nossas potencialidades que são presentes de Deus. Maravilhoso, não é mesmo? Vamos então à nossa oração inicial. Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Maria Santíssima, Mãe de Jesus e da humanidade, Jesus, querido amigo e mestre amado, amados benfeitores espirituais que vos interessam por nós, convidamos a estarem conosco durante o nosso culto do Evangelho no Lar. Pedimos as vossas bênçãos, os lenitivos que necessitamos para o nosso entendimento,
para a nossa harmonização, para a bênção do nosso lar, para cada um de nossos familiares, amigos, queridos. E pedimos também esta noite em favor de todos os necessitados, daqueles que estão nas prisões, nas ruas, desamparados, daqueles que estão doentes em suas casas, em clínicas, em hospitais, de todos os irmãos necessitados espirituais, que sejam todos abençoados e conduzidos para planos de luz, onde sejam abençoados e tratados. E pedimos também, querido amigo Jesus, Maria Santíssima, Deus Pai Todo-Poderoso, amados benfeitores, pedimos pelo apaziguamento dos corações e pedimos para que haja paz no mundo, para que os corações dos governantes sejam tocados, para que tanto o povo russo como o povo ucraniano receba as bênçãos necessárias para que haja serenidade nas mentes, especialmente dos governantes. E assim, pedimos também que o nosso entendimento ao longo desse culto do Evangelho no Lar possa ser expandido e que a luz que for recebida aqui possa se expandir em torno do nosso lar, tocando também nas casas dos nossos vizinhos e em todo o nosso bairro, quiçá espalhando-se ainda além. Desta maneira, agradecemos e pedimos as bênçãos sagradas sobre nós e sobre nosso entendimento. Que assim seja. Agora, meus queridos, nós vamos ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6, que fala do Cristo Consolador. Neste capítulo, nós vamos ver sobre o jugo leve, o Consolador prometido, as instruções dos Espíritos e o advento do Espírito de verdade. Começando pelo jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Esta palavra está em Mateus, capítulo 11, versículos do 28 ao 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós.
Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Esta passagem está em João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente, lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da terra onde o homem expia o passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho, que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas. Some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Instruções dos Espíritos. Advento do Espírito de verdade. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas, ingratos,
os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: Orai e crede, pois que a morte é ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, e a trama da vida se vos escapar das mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são não raro muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui.
Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou, fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis, vós mesmos, a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue, que vos abrem chagas quase sempre mortais, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade. Em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha, tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. O Espírito de Verdade, Havre, 1863. Que maravilhoso esse capítulo, não é mesmo? Aqui, o Espírito de Verdade vem nos trazer o consolo a todos os nossos sofrimentos, a todas as nossas dores, aquelas que às vezes nós não compreendíamos ou não compreendemos, aquelas dores que nós vemos no mundo e não entendemos o porquê. Todas estas são possibilidades de evolução para os nossos espíritos que são eternos, porque a morte não existe. Apenas deixamos a veste de carne, que é o nosso corpo, e seguimos para a vida eterna. Que nós possamos recordar sempre que o nosso querido e estimado Jesus sempre está conosco, nos consolando, nos amparando. Que possamos abrir o nosso coração e a nossa mente
a voz desse querido amigo, do amado governador da terra, e que Jesus nos abençoe sempre, para que estejamos propícios ao entendimento dos seus ensinamentos. Vamos agora então fazer a nossa oração final e depois encerraremos. Deus Pai Todo-Poderoso, Maria Santíssima, Senhora Nossa, Mãe de Jesus e Mãe da Humanidade, querido Jesus, amigo e mestre, amados benfeitores, que vos interessais por cada um de nós, nós vos agradecemos pela vossa presença abençoadora, por essas palavras iluminadoras ao nosso coração e ao nosso espírito, e vos pedimos que abençoem o nosso lar com a vossa luz, com o vosso amor, com a vossa proteção, e a cada um de nossos queridos, e que essa bênção também se estenda por toda a terra, para que cada irmão possa receber o lenitivo que precisa para seguir com fé e com coragem as suas provações e os caminhos da sua vida. Faça aqui as suas orações pessoais. Sendo assim, agradecemos ao poder divino e aos benfeitores amigos, nossos mentores muito amados, por este momento abençoado do culto do Evangelho no Lar. Podem beber um pouco da água que foi fluidificada ao longo do culto do Evangelho no Lar, meus queridos. Se estiverem em família, cada um beba um pouco da água, e se a água sobrar na jarra ou na garrafa, pode guardar para tomar durante a semana. Agradeço a todos pela companhia. Até a próxima quarta-feira, às 21 horas, para que possamos novamente estar unidos nessa luz grandiosa que é o Evangelho no Lar. Um beijo no coração de todos e até mais, meus queridos. Jesus nos abençoe a todos e a espiritualidade maior esteja conosco.